Hoje nós estamos começando, amados, uma nova série de mensagens. E você vai ver aqui na tela que nós vamos ter, a partir de hoje, um tempo para conhecer a vida de Jesus. Como é maravilhoso amar Jesus, conhecer Jesus. E nós queremos centralizar Jesus, aquele que celebramos como vivo na Páscoa, domingo passado. Queremos conhecer o ministério de Jesus. E nós estamos chamando essa série de mensagens, o efeito Jesus. Por quê? Porque nós queremos olhar para Jesus e ver o que o ministério e a vida de Jesus produziu na igreja. O nosso tema é igreja, não é o tema do ano, está lá, uma igreja viva. Então nós queremos olhar para Jesus e ver qual o efeito da vida de Jesus, do ensino de Jesus, do ministério de Jesus, das ações de Jesus na igreja. Nós vamos ver que o DNA da igreja, a essência da igreja, não nasce com os apóstolos. Os apóstolos só vão colocar em prática aquilo que Jesus, ele sim, aquele que originou a essência, que deu o DNA, que deu a marca ou as marcas da vida da igreja. Então nós queremos olhar para Jesus e ver como a vida de Cristo afeta a igreja e afeta a nós todos hoje. Eu tenho orado e pedido ao Senhor, Deus, que ao estudarmos a vida de Jesus, sejamos afetados por isso, transformados pela vida de Cristo. Que a nossa igreja seja amadurecida pelo fato de olhar para Cristo. Se Cristo definiu a igreja para ser o que ela é, nós precisamos conhecer e ser o que nós fomos chamados para ser. Está claro, então? A primeira marca, ou poderíamos dizer, o primeiro efeito que nós vamos ver hoje é esse aqui, o arrependimento. Arrependimento. E eu quero apresentar a você um personagem para falar deste assunto, que afetou profundamente a vida de Jesus, que interagiu de forma muito especial com Cristo, bem no início do ministério. Esse sujeito, esse personagem, ele vivia no deserto. Quem ele é? Vivia no deserto, ele não vivia nas cidades, ele vivia escondido. Ele tinha uma mensagem única, ele tinha uma mensagem, só uma. A pregação dele não era com slide, cada domingo diferente do outro, não. Ele pregava sempre a mesma coisa. Quem é ele? Sabidos. Você que não adivinhou ainda? Ele se vestia com uma roupa feita de couro, diferente dos outros que era feita de algodão ou de outros produtos da natureza. Ele tinha uma dieta rica em proteínas e carboidratos. Ele não era low carb. Ele comia uma proteína advinda de um inseto que você acho que nunca comeu. Já comeu gafanhoto? Já comeu gafanhoto? Tostadinho, é rico em proteína. E ele comia mel. Então tinha bastante carboidrato nisso. Ele foi preso e a cabeça dele foi servida numa bandeja, por causa de uma mulher louca. E de um homem que tinha poder para mandar fazer isso, pior ainda. E ele era parente de Jesus, primo de Jesus. Então quem era ele? É João Batista. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia então comigo em em Lucas, no capítulo 3 de Lucas. Esse é o texto dessa noite. A semana que vem, domingo que vem, nós vamos trabalhar com o texto e vamos falar do texto que concentra um pouco mais de atenção no batismo de Jesus, feito por João Batista. Aí você vai ver que ele não era da igreja batista. Eu acho que ele era mais presbiteriano. Mas ele ganhou o sobrenome Batista. Tem muitos ex-batistas aqui, não é?
Então, algumas pessoas acham que João Batista era chamado João Batista porque ele era membro da primeira igreja batista de Jerusalém, mas não era, não. Ele era da primeira presbiteriana. Mas isso fica para domingo que vem. Vamos ler então Lucas capítulo 3. Eu gostei muito, pastor William e Marcos Frois, do tempo de oração aqui. Sabe por quê? O evangelho tem tudo a ver com o dia de hoje, com os dias de hoje. Quando você lê a Bíblia, quer seja Apocalipse ou Gênesis, Gênesis ou Apocalipse, esta palavra serve para hoje. Nós só precisamos saber, pela ação do Espírito de Deus, interpretá-la e aplicar para a nossa casa, para a nossa sociedade, para a nossa vida pessoal. A palavra de Deus, ela é útil para hoje. E olha só, o texto que nós vamos ler mostra isso, porque ele começa, Lucas, que era um médico muito minucioso, historiador, ele começa esse texto falando de quem era autoridade naqueles dias. Isto é, então, ele enraiza a mensagem de João Batista dentro de um contexto social, histórico, político. A gente não tem tempo para entender o que significa cada uma dessas autoridades aqui. Mas você que conhece um pouco da história bíblica vai saber que João Batista pregou num tempo de grande dificuldade. Grande dificuldade. A mensagem de João Batista, e era uma mensagem de apelo ao arrependimento, foi dada num tempo difícil, igual esse que nós estamos vivendo. Então vamos ler o texto e vamos aproveitar da palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador dos judeus, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Eritreia, Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, agora autoridades religiosas judaicas, tá bom? Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto, preparai caminho ao Senhor, façam veredas retas para ele, todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raças de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo, que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam, quem que perguntava? As multidões. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma, e quem não tem nenhuma, a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Quem agora pergunta a Jesus? Alguns publicanos. Também vieram para serem batizados. E eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Alguns dos soldados vieram a João Batista, alguns dos soldados vieram a João Batista e perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa.
questionando em seu coração se caso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Até aqui, Deus nos abençoe. Qual era a mensagem? Você pode voltar ao slide anterior. Qual era a mensagem única, o tema central da mensagem de João Batista? Arrependimento. Esta era a mensagem de João. O tempo todo ele pregava. Ele teve um ministério curto, mas o tempo que ele teve de pregação foi esta palavra de anúncio ao povo, para que o povo se preparasse para a chegada de Jesus. Nós dizemos que João Batista foi o precursor, foi o anunciador da chegada de Jesus. Arrependimento é chave para compreendermos a chegada de Cristo. Não há como você e eu entendermos o início do ministério de Jesus sem a mensagem de João Batista. Se você não entender que Jesus foi precedido por João Batista, que anunciou o arrependimento, não dá para entender o início do anúncio do Evangelho de Jesus, das curas, dos milagres, dos atos de misericórdia, da compaixão que ele teve das pessoas pecadoras, de como ele andava junto com pessoas que eram imerecedoras, entre aspas, do amor e da graça de Deus. Tudo isso é compreendido quando olhamos João Batista. Tanto é que esta mensagem de João Batista tem um impacto tão grande no ministério de Jesus, e depois no nascimento da igreja, que é por isso que hoje, no início dessa série, nós estamos falando sobre arrependimento. Existem dois tipos básicos de arrependimento que eu vou tornar bem simples e rápido para nós entendermos. Existe um arrependimento que leva a pessoa à salvação, ao encontro com Cristo, à conversão. Este é o arrependimento para o perdão dos pecados. Este é o arrependimento que leva ao entendimento de que sem Cristo eu não tenho salvação eterna e o meu destino é a perdição, é o inferno. E se eu morrer sem este arrependimento e sem receber a Cristo como perdoador do meu pecado, a sua morte na cruz, eu estou perdido eternamente. Nós precisamos tornar isso claro e simples. Porque quando você encontra alguém e começa a falar de Deus, começa a falar da Bíblia, se isso não for claro para você, se isso não for claro na maneira como você fala de Deus, vira religiosidade apenas. Você fala de igreja, você fala de experiência religiosa. E nós precisamos que as pessoas, cada um de nós, entenda que sem esse arrependimento, não há conversão, não há salvação, não há eternidade nos céus, não há esperança, não se entende Páscoa, não se entende o amor de Cristo, não se entende a cruz de Cristo, se não houver este arrependimento base que nos leva a aceitar Jesus. Eu não sei se todos aqui, todos, lá do alto até aqui embaixo, todos já tiveram um dia de dizer: eu entendi o que é este arrependimento. Eu estava falando ontem na classe de batismo que o dia que eu entendi esse arrependimento foi dia 22 de julho de 74. Eu tinha quase 15 anos. Foi o dia que alguém me explicou num culto, num acampamento, que eu, mesmo tendo nascido na igreja, tendo sido batizado quando criança, precisava abrir a minha vida para a obra salvadora de Cristo e receber o Senhor Jesus como dono da minha vida e salvador do meu coração. Isso aconteceu comigo naquela época, eu não sei quando foi com você. Mas quando você compartilha de Jesus, você precisa tornar isso claro para as pessoas, para que os ouvidos delas, os olhos espirituais se abram
para entender o que é arrependimento. Esse é o arrependimento de João. Por isso que João pregava o arrependimento e depois batizava as pessoas. Mas isso nós vamos ver a semana que vem. Há um segundo tipo de arrependimento, que é o arrependimento que nos leva à mudança de vida, santificação, transformação. João está falando desse arrependimento também. No enterro do meu pai, no culto, eu me lembrei e falei de uma experiência muito forte que ele teve de arrependimento. E ele compartilhava isso conosco, como família, como filhos. Meu pai teve um tempo, e eu já falei isso aqui também, se você já ouviu, me perdoe, eu vou falar novamente, rapidamente. Meu pai teve uma experiência muito difícil na vida profissional, na vida do sustento de uma casa, 4 filhos. Nós mudamos para São Paulo, para Osasco, e ele tinha uma expectativa de ter um trabalho, e ele era empreendedor, ele tinha várias iniciativas, mas nada estava dando certo, nada. Foram anos difíceis, 4 anos muito difíceis para a nossa família. E a primeira coisa que ele fez, quando as coisas começaram a se tornar difíceis, aquele pouco que ele ganhava, ele parou de dar o dízimo. E as coisas foram indo de mal a pior, e a dificuldade foi grande. E a minha mãe, como professora, sustentou a casa durante esses 4 anos. E ele era um homem derrotado neste aspecto, apesar de trabalhar muito, de empreender, de ter várias iniciativas lá em São Paulo. Até que um dia ele ouviu uma mensagem na igreja que ele ia todo domingo. E Deus falou ao coração dele e ele se arrependeu daquela atitude que ele estava tomando. Que humanamente falando, do ponto de vista econômico, poderia até ter razão. Quer dizer, eu não tenho, como é que eu vou dar o dízimo, não é? Mas Deus falou o coração dele, e ele, naquele dia, e ele contava isso para nós éramos adolescentes, pré-adolescentes, e ele contava para nós, foi naquele dia que Deus me curou, porque eu me arrependi do que eu estava fazendo, e do mal que eu estava fazendo para a minha família. E Deus, quando ele começou a agir diferente com este arrependimento, ele já era crente, já era convertido, já tinha tido aquele arrependimento para a salvação, mas quando ele se arrependeu deste ato específico, Deus começou a mexer de novo na vida dele e o abençoou. 20 anos depois, ele fez o que eu mencionei agora há pouco, fez uma partilha em vida e nós pudemos seguir a nossa vida abençoados financeiramente. Este é o arrependimento que João também está falando aqui neste texto. Arrependimento é a palavra metanoia. Há um curso aqui na igreja chamado Metanoia, com adolescentes e pais, que tem o significado básico de uma mudança de mente, uma transformação de valores, uma transformação de ponto de vista, é uma mudança. Quem estava indo nesta direção, volta-se. É como se você sair e descer a Manoel Goulart e de repente você decide voltar, e aí você tem que pegar a rotatória e voltar para o caminho de onde você estava vindo. Esta é a metanoia, este é o arrependimento, é dar as costas para aquilo que estava nos atraindo e voltar e olhar para para o que nós estávamos dando as costas. É transformação de vida, é mudança de valores, é uma palavra que vem ao coração do homem e o transforma radicalmente no encontro com Cristo. Eu estava lendo essa semana as cartas de leniência. Talvez você nunca tivesse ouvido isso antes deste evento da Lava Jato. Carta de leniência é aquela carta que a empresa escreve sob a exigência do juiz ou de livre vontade, pedindo desculpas pelos seus erros. E eu li quase todas elas, de todas essas grandes empreiteiras que escreveram cartas de leniência. Mas sabe a grande característica de todas elas?
é que os autores dessas cartas, os donos dessas empresas, dizem coisas desse tipo: reconhecemos que erramos e pedimos desculpas à sociedade. Em nenhum momento eu vi um empresário ou uma empresa dizer: nós estamos arrependidos. Não há essa palavra, porque é muito difícil falar essa palavra. É muito difícil você chegar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para quem quer que seja e dizer: eu me arrependo do que eu falei. E essas cartas, que são parte deste processo de concertos empresariais, para que essas empresas se tornem habilitadas novamente para participar de licitações públicas, revelam aquilo que de fato nós também fazemos quando estamos errados. A gente dá uma pequena desculpa. Aquela que a gente fala às vezes quando vai sair da casa de alguém que nos hospedou: desculpa qualquer coisa, sabe? Na superficialidade desta consciência que não é impactada, não está sendo impactada por nenhuma culpa, por nenhum peso. É apenas para cumprir um protocolo. E João Batista ergue a sua voz para dizer: protocolo? Vocês querem fazer protocolo? Vão lá no templo de Jerusalém. Aqui, para ouvir a mensagem de Cristo, que vai começar a pregar agora, vocês precisam se arrepender. Protocolo, ritual, rito, é lá em Jerusalém. Isso deixou os líderes religiosos nervosos, irritados. Os sacerdotes, os saduceus, os fariseus se irritaram contra Jesus, porque ele estava apoiando João Batista. E eles foram falar com João Batista, querendo destruir este homem, porque ele descia na profundidade da necessidade humana. Arrependimento. Arrependimento. Se você quer ver o reino de Deus, se arrependa, é o que João Batista diz. Você imagina, use a sua imaginação comigo, se em algum momento desta história, agora recente da Lava Jato, você e eu e a sociedade brasileira ouvisse de uma dessas pessoas, seja empresário, seja político, seja lobista, quem quer que seja, uma palavra de confissão de erro, de pecado, de arrependimento. Você ouviu alguém falar isso? Você ouviu alguém subir no palanque, ou tomar numa entrevista, ou numa audiência, e dizer: eu errei, e eu peço perdão, eu estou arrependido, me perdoem? Você imagina como isso curaria nossa nação? Como não geraria essa divisão que estamos vivendo hoje na nossa sociedade? Alguns camisa amarela, outros camisa vermelha, não há nada contra os que estão de amarelo e vermelho aqui. Mas há uma divisão porque não, as pessoas que poderiam curar, através do reconhecimento e do perdão, do arrependimento e do perdão, não fazem isso. Porque isso está distante de um coração que não tem temor a Jesus. Só quem tem temor a Jesus, quem entendeu que o reino só se ganha e só se entra pela via do arrependimento, é que pode dizer isso: me perdoe, eu estou errado, eu quero me arrepender do que eu fiz. É esta mensagem que João está trazendo, que é fundamento da igreja. A igreja é lugar de gente arrependida. Arrependida. Quem está dentro, continua se arrependendo. E quem está dentro, abre as portas para aqueles que querem vir arrependidos. E não as fecha, para quem quer que seja. Você compreende isso? A igreja é lugar de gente arrependida.
não de gente que se desculpa, não de gente que se justifica, dizendo, foi o meu pai, foi a minha mãe, foi a sociedade, alguém me fez mal. Não, eu pequei, eu errei, eu entro para o reino e eu me mantenho no reino pela semente do arrependimento. Amém, irmãos? É arrependimento que nós precisamos. Esse é o efeito de Jesus na vida de um crente, na vida de uma pessoa que quer conhecer o poder de Deus na sua vida. Um lar não se cura sem arrependimento, irmãos. Um casamento que está doente não se cura sem arrependimento. Um relacionamento pais e filhos, filhos e pais, qualquer que seja o relacionamento, se não houver arrependimento genuíno e confissão do pecado, não há cura. Essa é a mensagem de João Batista. João Batista é duro. João Batista, veja aí no versículo número 8. No versículo 8, quando as pessoas vinham a Jesus, ele respondeu de forma desastrosa, a gente diria. Suas víboras, raça de víboras, quem são vocês? Palavra dura. João não estava preocupado com ibope, não é? Ele estava preocupado em dar uma mensagem ao povo. Mas no versículo 8, na metade do 8, veja aí o que João diz: deem frutos de arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Você sabe que João estava falando para judeus, né? Descendentes de Abraão. Não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. João Batista faz um trocadilho com a palavra pedra e filho no aramaico. Era a língua que ele estava falando. A palavra pedra no aramaico é a palavra abinaia. E a palavra filho no aramaico é binaia. Então ele diz, não queira falar que você é binaia, porque dessa abinaia Deus vai fazer levantar filho de Abraão. Ele tá com ironia, falando com os judeus, dizendo, não se gloriem na religiosidade de vocês. Porque se vocês não se arrependerem, não adianta nada ir para o templo. Não adianta nada ser descendente de Abraão. Arrependimento não é passado de geração em geração. Se você se arrependeu, se converteu, conheceu a Jesus, procura viver uma vida de arrependimento constante, o seu filho, o seu neto, não está na garantia de que isso vai acontecer, porque isso não é hereditário. Você precisa levar o seu filho, os seus netos, a entenderem o que é arrependimento. E irmãos, é difícil. Um dia eu ouvi um pai falando para mim assim, pastor, eu fui disciplinar, corrigir o meu filho, e eu disse para ele, você abaixa a cabeça, em sinal de respeito e de arrependimento pelo que você fez. E aí o filho virou para o pai e disse, eu abaixo a cabeça, mas por dentro a minha cabeça está em pé, está erguida. Essa é a nossa atitude. E João Batista está dizendo, não adianta abaixar a cabeça por fora. Dizendo, está tudo bem, eu vou na igreja, vou ao culto, dou meu dízimo, procuro fazer coisas boas a semana toda, se não houver arrependimento por de dentro para fora, lá dentro. Se o Espírito Santo não tiver liberdade de falar conosco, de nos revelar. E aí, tem 3 exemplos rápidos aqui de como Jesus trata. Em primeiro lugar, a multidão. Veja aí no versículo de número 10. Você está com a Bíblia aberta? Olha aí. A multidão chega para Jesus, para João Batista e diz, o que é que a gente deve fazer? Nós estamos entendendo esse negócio, agora dá uma resposta prática. Como é que a gente mostra que a gente está arrependido? A multidão. Os camponeses. E João Batista diz para eles assim, se vocês tiverem 2, o quê?
túnicas, dê uma. Se tiver comida, reparta com quem não tem. O que é que João Batista está ensinando aqui? João Batista está dizendo que a vida de uma pessoa que realmente entende o que é o reino de Deus, já viveu e vive na base do arrependimento, do quebrantamento diante do Senhor, que Jesus é realmente o dono da vida dela, esta pessoa ama quem está ao lado, abre os olhos para ver os outros, ela não vive para si, ela vive para os outros. Ela não olha para as pessoas por aquilo que as pessoas não fazem, ou deixam de fazer, ou fazem coisas que ela mesma não gosta que seja feito. Ela está aberta para abençoar pessoas. Você está aberto para abençoar pessoas, ou você fecha o filtro e diz, aquela pessoa eu não gosto dela. Ela faz umas coisas que eu não gosto. João Batista está dizendo, você tem 2 túnicas, reparta uma, olha para as pessoas que estão do seu lado, tenha misericórdia delas, porque uma pessoa que entendeu o reino de Deus, vai se voltar para abençoar os outros. Você compreende isso? Amém? O segundo grupo de pessoas que chegam para Jesus são os publicanos. Veja no versículo de número 12, os publicanos chegam para Jesus e dizem assim, mestre, estamos entendendo o que o senhor está falando, o que a gente faz? Quem eram os publicanos, você sabe? Tinha um discípulo que era publicano antes de ser discípulo, que era Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Sabe como é que eles cobravam imposto? Esse mês é o mês passado e esse mês é o mês do imposto de renda, né? Do leão. Eles faziam assim, Roma, o César, decidia quanto ele avaliava que poderia receber daquela colônia, daquele povo, daquele lugar. E ele então decidia que naquela região deveria ter um volume tal de dinheiro, de impostos. E ele abria um leilão. Quer dizer, eu quero arrecadar tanto. Quem pagava mais por essa cota era o responsável por cobrar os impostos. E aí ele podia cobrar em cima do valor dos impostos que o César queria receber. Por isso João Batista responde o quê? Olha a resposta de João Batista no 13. Exatamente combatendo essa atitude dos publicanos. Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Isto é, aquele valor que você falou, que você recebeu do César, é isso que você tem que cobrar. Você não pode cobrar a mais, porque os publicanos tinham salário, mas eles cobravam mais e aumentavam as alíquotas para que eles ficassem com o valor e dessem ao César apenas, ao imperador apenas aquilo que havia sido acordado. Você compreende a maneira como aquela sociedade se governava no quesito impostos? O nosso presidente, o presidente do Banco Central, não é? Os nossos senadores, os nossos deputados tinham que ler o que João Batista falou para os publicanos. Porque para manter toda essa estrutura de gastos extraordinários e absurdos, o que você e eu fazemos? Pagamos, pagamos e pagamos. Tem que haver arrependimento, mas não apenas só naquele nível, mas aqui também conosco, porque às vezes nós também podemos agir como publicanos. Quando queremos pagar o máximo, ou melhor, o mínimo num negócio. Sabe como que o crente, sem entender isso aqui, faz negócio? Ele vê que uma pessoa está necessitada, ele torce e aperta mais um pouco, para o preço do imóvel, ou do carro, ou de qualquer coisa, cair o máximo possível. E aquela pessoa que está
aqui, apertada, vai vender por aquele preço na bacia das almas, não é? É muito abaixo do que devia ser pago. Mas um crente, um cristão que entende o que é o reino, não age assim. Qual é o preço? É esse. Dá para melhorar um pouco? Não, não dá. Olha, dá um pouquinho. Então é isso, é justo. E na hora que vai pagar a faxineira, e na hora que vai pagar uma pessoa que trabalha para você, não abusando daquela situação, porque aquela pessoa precisa, e aí então paga o menos possível. Isso não é reino. Isso é mentalidade de publicano, é gente que não sabe o que é arrependimento ainda. Os irmãos compreendem isso? Digam amém, por favor. Irmãos, estou falando comigo. Eu tenho tido algumas conversas com a Jane sobre arrependimento. E sabe o que a gente está entendendo? É que, às vezes, mudanças que nós queremos fazer na nossa vida, no casamento, no relacionamento, não acontecem, porque a gente só pede desculpa. Porque a gente não desce no nível mais profundo de dizer, eu estou errado, mas eu estou errado mesmo. E eu peço perdão a você por estar fazendo isso. Porque isso ofende o seu coração, isso ofende a sua vida, além de entristecer o Espírito Santo que habita em nós e Jesus que deveria governar a nossa vida. Então não há cura, não há transformação, porque a gente não desce na raiz do arrependimento. E é isso que João Batista está ensinando. E depois vem um outro grupo, os soldados. No versículo 14, os soldados chegam para Jesus. Veja, chegou a multidão, chegaram os publicanos, agora chegam os soldados. O pessoal estava interessado na mensagem de João. Ele diz, o que nós devemos fazer? E aí João Batista responde para os soldados, no versículo 14, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Oh, irmãos, como isso está atual hoje, não é? Está para os dias de hoje. Contentem-se com o seu salário. Não pratiquem extorsão. Ele está falando para a gente que tinha o poder nas mãos. Irmãos, cadeia não leva ninguém necessariamente ao arrependimento. Você concorda comigo? Punição não leva pessoas ao arrependimento. O Estado prende, o Estado julga, não é? E condena e executa para o bem da sociedade, para o temor da sociedade, mas não necessariamente cura aquele que cometeu o delito. Então, não precisa ficar tão feliz porque fulano está na cadeia, ciclano foi preso. Porque o que nós temos que ver e esperar e orar é por uma coisa muito mais profunda. Muito mais profunda. É o que João está dizendo aos soldados. Cuidado com o poder que vocês têm. Porque nem sempre o uso desta vara do poder vai trazer cura para a pessoa e nem para a sociedade. João está dizendo para os soldados, cuidado com o uso da autoridade. Cuidado. João não está dizendo, parem de ser soldados, porque a sociedade precisa dos juízes, dos soldados, dos poderes constituídos. Que bom quando a gente vê uma sociedade que opera nos seus poderes, nas suas estruturas constituídas e faz com que as coisas aconteçam. Que coisa boa, não é verdade? João não está dizendo, olha, você que é do reino, se afaste desse mundo aí, não seja soldado, não seja publicano, não está falando isso. Às vezes a gente tem a tendência errada, errônea, de pensar que o cristão não pode se envolver neste ou naquele trabalho na sociedade. A gente seleciona algumas coisas, hoje em dia é o meio político, e dizer, isso é tão podre, isso é tão ímpio, que o crente não deve se envolver. Errado. É aí que o sal tem que salgar e a luz tem que brilhar, não é verdade?
Mas para isso paga-se um preço. João Batista pagou o preço da sua própria cabeça. Mas ele nunca disse a um soldado: pare de ser soldado. Você, irmão, onde você está, se você é funcionário público, aposentado, professor, aluno, você precisa ser esta pessoa que representa o reino de Deus onde você e eu estamos. Onde nós estamos. Por mais apodrecido que esteja esse meio, é lá que Deus quer nos usar. Amém, irmãos? Ou nós vamos enfiar a cabeça na terra, feito avestruz? De jeito nenhum. João Batista combatia estas impiedades, injustiças, dizendo: arrependam-se, mudem, continuem sendo soldados, mas parem de ser esse tipo de soldado. É assim que nós fazemos. Concluindo, João Batista disse: o reino de Deus está próximo. Como nós queremos trazer essas manifestações do reino de Deus para a nossa casa, não é? Para o nosso casamento, para os nossos filhos, nosso lugar de trabalho. Como é bom ver uma família que se governa através dos valores do reino de Deus. O reino de Deus já chegou, o reino de Deus já está entre nós, através da pessoa de Jesus Cristo. A igreja, portanto, é esse lugar de gente que entendeu esse processo de arrependimento, e entendeu que sem arrependimento não há salvação, que sem arrependimento não há mudança. O que nós queremos não é ir melhorando devagarzinho, o que nós queremos é uma mudança na raiz, conversão genuína e vida de entrega ao Senhor todo o tempo. O efeito, irmãos, desta mensagem de João Batista foi tão grande na igreja. Você que conhece Atos, você vai lembrar do que eu estou falando agora. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, inaugura o que nós chamamos de igreja, Atos 2, Pedro prega um sermão e muita gente se converte. Você lembra o número? 3.000. Esses chegaram para João, para Pedro, e disseram a mesma pergunta: o que faremos, Pedro? 3 anos tinham se passado. Entre João Batista e Pedro, 3 anos se passaram. Mas o povo pergunta a mesma coisa: o que faremos? E Pedro responde a mesma coisa. E é o que nós dizemos até hoje. Pedro disse para a multidão: arrependam-se e sejam batizados. É o que nós falamos. Você quer Jesus? Arrependa-se e venha para Cristo. Domingo que vem nós vamos falar sobre o batismo. Quem sabe agora, vamos orar, e vamos, quem sabe agora, lembrar de alguma coisa que nós precisamos nos arrepender. Talvez você tenha vindo para cá e tenha dado uma palavra muito atravessada para alguém. As coisas não estão boas. Seja o primeiro a se arrepender. Deixa Deus trabalhar com o seu filho, seu pai, seu cônjuge, mas você, abre o seu coração e diga: eu me arrependo, eu quero confessar, eu quero voltar para o Senhor e pedir perdão para o Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Você que está ouvindo esse culto na internet, você que está assistindo esse vídeo, coloque a sua vida diante do Senhor e diga: Senhor, gera em mim esse arrependimento genuíno, que vai me curar, que vai curar a minha casa, a minha vida, que vai me fazer experimentar a Tua presença, Senhor. O reino está aqui, o reino está aqui. Há perdão, irmãos, para todos, para os publicanos, para os soldados, para as multidões, para todos. Há perdão em Cristo Jesus para a nossa vida. Glória a Deus por isso. Há perdão para nós.